Meu nome é Danilo Matos, pessoal, e sejam bem-vindos a mais um vídeo. Galera, é o seguinte, hoje a gente vai falar sobre como lidar com objeções, como contornar objeções, lidar com essas objeções sem precisar ficar decorando frases prontas. Claro que, bom, se você quiser frases prontas, eu tenho treinamento de frases prontas, vai estar aqui na descrição ou na bio do meu canal, enfim, eu tenho isso daí, mas o objetivo aqui não é te passar a frase pronta, muito pelo contrário, é te esclarecer de onde vem essa objeção, para onde ela vai e o que que você tem que fazer para conseguir contornar, né, quais que são os gatilhos que você tem que você tem que fazer, o processo para você conseguir entender e contornar essa objeção, né? Então, tem essa questão que todo mundo tem medo, né? Falar, não sei como responder a uma objeção. O que a gente tem que entender é o seguinte, muitas vezes não. A objeção, ela não é um problema. Ela é um sinal de que falta ou clareza, ou valor, ou uma confiança ou urgência naquela objeção. Então, a pessoa, quando ela vem com eu estou falando de objeção e não é de situação real, tá? A gente tem que entender, primeiro ponto é você precisa distinguir isso daí. Quando a pessoa ela está realmente dando uma objeção ou quando ela está falando alguma situação real. Porque já aconteceu, claro, eu trabalho com vendas, é um dos pilares do meu negócio, então eu entendo um pouco de vendas. Para, abriu uma aba totalmente aleatória aqui, vocês devem ter ouvido, mas eu pausei e voltei. Então vamos lá. Eu estou acostumado a, a venda, ele é um dos pilares do meu negócio. E de como todo negócio, a venda ela é o pilar de todo o negócio. Marketing, vendas, processos, falei disso no último vídeo. Elas são os pilares de todo processo dentro de uma empresa. Eles são compostos por esses quatro pilares: processos, marketing, vendas e oferta. Então, esses quatro pilares, você tem que trabalhar tudo isso. Então, acaba que eu estou muito dentro dessa parte de vendas, sempre trabalhei com vendas. Vendas foi o meu início. E a gente tem que entender quando a gente leva em consideração e a gente começa a lidar o, a objeção da forma como ela tem que ser, você começa a entender o que, que realmente é uma situação real, do que é uma objeção. Né? Então, pelo fato de eu trabalhar com vendas, já teve vezes de eu realmente querer um produto, querer um serviço, mas às vezes eu não estou no momento. E isso é totalmente normal. Né? E quando é uma objeção de momento, porque eu quero saber o quanto aquilo é importante para mim, eu quero saber quanto aquilo vai me custar e eu quero saber, eu quero me programar para eu conseguir adquirir aquela, aquele produto. Dá um exemplo. Eu estou procurando, eu sei que eu preciso de inglês, eu quero me aprofundar na língua. Só que no momento agora inicial, para mim não é o momento. Por quê? É um custo. E todos os custos que eu estou tendo agora, eu estou reinvestindo no meu negócio. Então eu não vou pegar um custo que é meu. Eu tenho condições, às vezes, de pagar um inglês? Claro, eu consigo. O dinheiro não é problema. O tempo também não é o problema. É que prioridade. A minha prioridade agora não está numa formação em inglês. Mas vai chegar no momento, eu vou procurar uma empresa de novo, mas eu queria saber quanto que aquilo vai me custar. Então, o primeiro ponto é a gente conseguir extrair se a pessoa está no momento de compra,
se aquilo é prioridade para ela. E muitas vezes a venda, ela morre justamente porque a gente não consegue extrair. E eu vou te falar como você vai conseguir extrair isso, né. Então a gente precisa extrair tudo isso antes da gente entrar numa negociação, né. E tudo bem você passar o preço e a pessoa não comprar, porque não está no momento dela. Então se você sabe que não é o momento, né, você tem formas de você conduzir aquela venda. E teve outra situação também, que é uma mentoria, que eu fui contratar uma mentoria. Isso tem mais ou menos uns 2 meses. Só que é uma mentoria que eu sei que eu preciso. E eu tô no momento, estava no momento de mentoria, só que no meu primeiro contato, meu problema foi preço, foi valor. Porque era uma mentoria de valor realmente alto, eu não conseguia pagar. E eu conheço o cara, já fiz mentoria com ele em outros projetos, paguei até mais caro do que ele me ofereceu agora, só que o projeto que eu tô agora para essa mentoria é um projeto menor. Eu não consegui arcar com esse custo agora. Eu falei para ele claramente, falei, cara, eu não tenho condições no momento. E beleza. Isso é de fato. Ele conseguiu, ele fez, conseguiu extrair todas as objeções e no meu caso, o preço, o valor realmente não foi uma objeção. É realmente um fato. E o primeiro ponto que a gente tem que entender é se isso que você está apontando na sua venda, você precisa entender se aquilo é de fato é um fato ou é uma objeção. Então, quando eu falei, cara, eu não tenho esse valor, realmente eu não consigo arcar com isso agora, realmente. Só que aí passou agora, esse mês, semana passada, eu acho, tem umas 2 semanas, ele entrou em contato comigo de novo, falando, Danilo, eu montei uma nova solução. Estou priorizando alguns clientes que eu conversei, é uma solução nova, com um escopo de tempo menor, uma janela de tempo menor, que eu acredito que vai caber no seu orçamento. Vamos conversar? Conversamos. Alinhamos o valor e coube no meu bolso. E fechamos. E pronto. Por que, que ele conseguiu fechar? Porque ele entendeu que naquela época era realmente o valor, só que ele não tinha um produto para me atender. E agora ele teve e ele fez exatamente certo, que muita gente não faz, que é fazer um bom processo de follow-up, entender por que, que aquela pessoa não comprou. Então, se aquela pessoa não comprou por causa de preço e você tem uma nova oferta para oferecer para aquela pessoa, você tem que oferecer. Então, as 4 objeções mais comuns é preço, não tenho tempo, não confio no seu trabalho e a necessidade, que é a questão de prioridade. Então você tem que entender se a pessoa ela precisa daquilo, se é prioridade aquilo. Se muitas vezes, às vezes não é o preço, não é o tempo, não é necessidade, mas às vezes a pessoa não confia em você. E como que você faz para a pessoa confiar em você? Aí que entra, você tem que fazer um marketing. Você tem que estar no Google, Instagram, depoimentos. A pessoa ela precisa te ver, ela precisa confiar em você. E o que eu estou fazendo aqui criando esses vídeos é justamente isso. Fazer com que vocês consigam confiar em mim. Né? Por quê? Porque eu ofereço serviço, eu faço a prestação de serviço. Inclusive, se você quer uma análise nossa para a gente conseguir identificar ali os gargalos da sua empresa, ver aonde a gente consegue otimizar os processos, ver onde a sua empresa está travando e realmente gerar valor, isso é uma reunião para gerar valor. A gente não vai fazer nenhum pitch para você, a gente não vai te vender nada, claro que a gente tem a gente tem sim serviços para poder oferecer, mas essa reunião ela é 100% gratuita e é uma reunião com o objetivo de sentar com você, identificar os seus gargalos e falar para você, olha, você tem que fazer, você está travando nisso. Conseguir identificar aonde você está perdendo venda, quais que são as objeções, enfim, a gente vai falar de um negócio como um todo, porque existe uma jornada de compra do cliente. São 5 etapas que o cliente passa. E hoje aqui nesse vídeo a gente está falando de uma etapa, que é a etapa de vendas. Entendeu? E a gente pode sim conversar sobre vendas, especificamente sobre vendas, mas a gente pode falar também sobre marketing, a gente pode também falar sobre pós-venda, follow-up,
que for necessário ali para gerar valor ali para você e você conseguir identificar um ponto, identificar realmente o gargalo ali na sua empresa. Existe um método para você conseguir contornar essas objeções. E a gente chama isso de OER, que é ouvir, explorar e responder. Primeiro, quando um cliente ele te entrega uma objeção, seu papel como um vendedor ou dono de empresa não é interromper. Então, não interrompa o lead, entenda exatamente as palavras que ele está te dizendo, exatamente o contexto. Depois que você ouviu, você vai explorar. Ou seja, você vai perguntar para ele, fazer perguntas para conseguir descobrir qual que é a verdadeira raiz daquela objeção e as suas consequências. Então, uma coisa que acontece muito é às vezes a pessoa falar que ah, eu fiz uma comparação e achei no concorrente mais barato. E aí você pergunta para a pessoa, fala, não, beleza. Se o meu produto ou meu serviço fosse no mesmo valor do que você viu no concorrente, você fecharia com quem? O seu cliente, ele vai falar, obviamente, vai falar que fecha com você. Você vai falar para ele o seguinte, fala, não, por que então você fecharia comigo e não com o concorrente, já que o valor seria igual? O seu cliente vai responder te dando é, os motivos. Ele vai falar, ó, eu fecharia com você por causa disso e disso e disso e disso. Ou seja, você já entendeu, né? Que nesse ponto ele já te entregou aquilo que você precisava para fechar a venda. E você vai falar para ele, fulano, exatamente por isso que eu não consigo entregar o mesmo valor do meu concorrente. É por isso que o meu é mais caro que o dele. Entende? Então o que, que eu fiz? Eu ouvi o porquê que ele fecharia com o meu concorrente e não comigo, equiparando, e aí só depois que eu respondi. Então você tem que responder com um ponto real, com prova, com clareza, né, e uma proposta alinhada àquilo que ele falou. Então, perguntas úteis para você fazer. Né? Então, por exemplo, beleza, o que, que fez você pensar isso? Tá caro, mas tá caro seria uma forma abrangente. Tá caro em comparado ao quê? Qual que é o seu ponto de comparação? Por que, que você achou que tá caro? Né? E aí ele vai te falar. No concorrente é mais barato. Beleza. Beleza, cliente. E se esse problema continuar? Qual que é o custo disso? O que acontece se você não resolver esse problema agora? Entende? E aí você vai trazendo, você vai contornando e fazendo com que o cliente te entregue aquilo que é de verdade. Então, o que você precisa falar para o cliente, falar, cara, você pode ser sincero aqui comigo. Pode falar que você não quer, pode falar que você não gostou, pode falar que você não confia. Tudo bem, né? Então, como que vai ser as aplicações para empresários? Eu até coloquei uma colinha aqui que eu vou ler, tá? Só porque para não ficar enrolando, então algumas aplicações para vocês, né? Se o produto ele tá caro, você vai mostrar o custo do problema e o retorno esperado, sem prometer resultado que você não controla. Então, por exemplo, no meu caso, eu não vou prometer resultado. Eu prometo a jornada. Falar, olha, eu vou entregar o serviço, tá? Então, através desse serviço, a gente vai chegar a esse objetivo. Estamos alinhados? Estamos na mesma visão? Faz sentido? Beleza. E essa jornada faz sentido? É o que você precisa? Sim. Mas resultados externos que eu não controlo, por exemplo, a pandemia. Ninguém podia imaginar que viria uma pandemia. Então, isso não é culpa de ninguém. A pessoa não tem tempo. Então,
A gente fala em relação a, se a pessoa não tem tempo, pedir para a pessoa investigar o impacto de adiar essa decisão e transformar o problema do futuro para que ele tome uma ação no presente. Cada um vai, tem uma, por exemplo, no meu caso, muitas pessoas, elas, a gente chega no final de ano, dezembro, por exemplo, todo mundo, Natal, Ano Novo, em dezembro, não vou fechar parceria e tal, vou deixar para o ano que vem. Ah, não, tudo bem, eu entendo, só que é, depois de dezembro, já tem janeiro, já tem carnaval. Se a gente for adiar isso daqui e deixar para depois do carnaval, a gente já está perdendo praticamente 3 meses que a gente já podia estar trabalhando e os resultados que a gente estaria colhendo lá em abril, a gente já ia estar colhendo já em fevereiro. Então, o seu objetivo, a sua meta de faturamento, só que isso eu extraio, né? Qual que é a meta de faturamento dele? Não mostra o caminho. Então, em vez da gente estar colhendo esses resultados lá em abril, maio, a gente já está colhendo aqui em janeiro, em fevereiro. Por quê? Porque a gente já começou o trabalho hoje. Entende? Então você tem que trazer isso para a sua realidade. A pessoa falar que vai. Ah, preciso pensar. Beleza. Tem gente que realmente. Eu sou uma pessoa que fala, cara, eu preciso conversar com minha esposa. Cara, independente. Eu vou conversar com minha esposa. Ah, traz ela para reunião. Cara, minha esposa tem um trampo dela, tem uns negócios dela. Eu não vou trazer ela para reunião. E até mesmo porque ela não está inserida dentro do meu negócio. Aí fala, ah, Danilo, mas você, sua esposa nem faz parte do seu negócio, por que você vai trazer ela para decisão? Porque ela é minha esposa. Nós dois somos um. E uma coisa que eu entendi é, todas as vezes que eu tomei uma decisão sem conversar com minha esposa, eu, ó, tomei. Isso é Deus falando comigo. Enfim, eu sou cristão, mas, enfim, eu não tomo decisão sem falar com a minha esposa. Quando eu fechei essa mentoria, pra mim, eu já estava fechado. Só que eu falei pra ele, cara, só me deixa eu falar com a minha esposa. Tá tudo certo, eu só preciso alinhar com ela. O cara confiou em mim. Falei com a minha esposa, deu tudo certo. Beleza? Então, só que aí, o que é o seguinte? O que você tem que combinar? Falar, beleza, você vai conversar com a sua esposa? Tem possibilidade de trazer ela pra reunião? Tem. Não tem? Beleza. É... E aí, sempre quando uma pessoa fala que vai pensar, vai falar com uma coisa, com alguém, que você não tem como contornar essa objeção, porque existem formas também de você perguntar antes da reunião para essa pessoa se tem outras pessoas, forma de perguntar para o seu cliente, né, se tem algumas outras pessoas envolvidas nessa tomada de decisão e você pode trazer, né? Meu caso é um caso específico, mas você tem que perguntar isso daí. Enfim, vou fazer outro vídeo com técnicas de fechamento de portas, que é exatamente isso que eu estou falando aqui. E aí você vai combinar com essa pessoa, falar, beleza, você vai pensar? Até quando? Quando que você me dá uma resposta? Beleza, tal dia e tal hora você tem que estar lá fazendo follow-up com essa pessoa. Fala, olha, falando, a gente combinou hoje, vamos seguir, posso te mandar o Pix? Como combinado, tá aqui. E pronto, vambora. Se a pessoa não responder, cara, ela que não cumpriu com o compromisso dela. E aí entra o follow-up, né? Se a pessoa falou que não precisa, ela não enxergou, ou às vezes ela simplesmente ela viu que não é para ela. Igual eu não pretendo atender todo mundo, até mesmo porque eu não consigo atender todo mundo. E se eu sentar com você, por exemplo, às vezes está assistindo esse vídeo, e a gente perceber que o que eu entrego não vai de acordo, não está alinhado com aquilo que você busca, beleza, beleza. Mas a gente precisa entender que isso também entra na técnica de fechamento de portas, cara, tudo que eu apresentei aqui, o que que fez mais sentido para você? O que que você mais gostou? Isso eu pergunto muito. A pessoa vai falar, ah, eu gostei disso, disso, disso.
Cara, me dá uma nota de 0 a 10 de tudo que a gente conversou. O quanto que faz sentido para você essa implementação. Se o cara falar 10, beleza, você vai partir para o fechamento. Se o cara falar para você, cara, é um 7, beleza, o que que falta para ser um 10? Ah, faltou isso, isso, isso. Aí, através disso que a pessoa te falou, você vai parar, analisar, falar, não, eu consigo entregar esses 3 que falta para chegar no 10? Se eu, Danilo, conseguir entregar, a gente segue. Se eu, Danilo, não conseguir entregar, fala, não, beleza. Infelizmente eu não vou conseguir entregar. Tá tudo bem. E tá tudo bem. Entendeu? A gente tem que parar que hoje na internet, sabe, a gente está vivendo um mundo onde a gente está vendo esses vendedores faixa preta, os caras que vêm, quer vender com todo custo. E a gente se sente como se a gente não fechar uma venda, que a gente é os bosta. Fala, caraca, eu perdi uma venda e você fica, meu, você tem que fazer o seguinte, você tem que fazer o processo de venda certinho. Se você seguiu todas as etapas, você tem que ter em mente que ninguém no mundo, tem 100% de conversão. A média do mercado de para vendedores bons é de 30, 40%. Essa é uma média de sim, vendedores excepcionais. As pessoas que chegam é uma taxa de conversão dessa. Essa é a média do mercado. Então, relax, take it easy e vambora. Então é isso, pessoal. Espero ter ajudado. Curta o vídeo. E se você quiser uma análise ali do seu negócio, onde a gente vai identificar os seus gargalos, te mostrar aonde você precisa trabalhar para você aumentar os resultados dentro da sua empresa, clica aqui, preenche o nosso formulário de aplicação e agenda uma reunião com a gente. Fechou? É isso, tamo junto. Clica, se inscreve, clica em curtir e se inscreve no nosso canal. Fechou? Um abraço, vamos para cima.